boa tarde a todos. Estamos ao vivo para mais uma transmissão do Bate-Papo FGV. Para quem não conhece, o Bate-Papo FGV recebe especialistas da Fundação Getúlio Vargas para falar sobre os assuntos do momento, sobre os últimos acontecimentos e os temas de interesse em geral. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem sido bastante discutido nos últimos dias, que são os desafios que estão acontecendo na internet entre os jovens, como o da Baleia Azul. Para isso, trouxemos um convidado, o professor da Direito Rio e coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade, Pablo Cerdeira. Obrigada, Pablo, pela presença. E vamos lá, a primeira pergunta. O famoso desafio da Baleia Azul está repercutindo muito entre os jovens. Você poderia comentar um pouco sobre o jogo, sua origem, além da propagação na internet? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde para todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui falando com vocês de novo. A Baleia Azul é um assunto que tem sido muito tratado nesses últimos dias, mas é importante notar que a gente não tem nem certeza se de fato ele existiu ou se ele existe. As pesquisas mais recentes que o pessoal tem feito, levantado dados sobre isso, mostram que provavelmente foi um hoax que originou o jogo da Baleia Azul. Hoax é um boato na internet, né? Então parece que o fato original era uma notícia falsa que começou a circular na Rússia, nas redes sociais da Rússia, e que depois acabou assim, se espalhando pelo mundo, chegou ao Brasil, e parece que alguns casos foram registrados de fato de crianças que teriam cometido suicídio, jovens que teriam cometido suicídio por conta do jogo. Então pode ser, tá? A gente não tem certeza ainda, mas pode ser que seja um caso de boato que tenha acabado virando realidade. Mas esses casos, então, que ocorreram, na verdade, você acha que realmente ocorreram por conta desse boato, por causa do jogo, ou o jogo existe, de fato? Não, bom, primeiro a gente precisa observar que o suicídio está entre as maiores causas de mortes entre os jovens. Isso não é muito divulgado, não é muito jovens, debatido. Qual é a faixa etária? Se não me engano, até os 20 e poucos anos já, tá passando da adolescência, passando da infância já quase para a fase adulta. Acho que, se não me engano, entre mulheres é a segunda causa de morte. Caramba. Então, é comum que isso aconteça, não é muito debatido, a sociedade não debate isso muito fora dos círculos de tratamento das doenças, né, das doenças psicológicas, enfim, das doenças psiquiátricas, mas já é uma causa muito presente. O que disso é em relação ao jogo, a gente ainda não tem certeza. Parece que houve alguns casos que, de fato, algumas crianças teriam feito cortes no braço, etc. Mas a gente não sabe ainda de verdade o que é relacionado ao jogo e o que são os suicídios que, infelizmente, acabam acontecendo naturalmente nessa fase da vida. Certo. E esses boatos, né, se propagaram pela internet, nas redes sociais, né? E você pode... a gente pode afirmar que essas plataformas, no caso, né, Facebook, WhatsApp, onde os jogos estão sendo disseminados, podem ser responsabilizados de alguma forma, legalmente, por esses casos de suicídio? É difícil responsabilizar alguém, uma plataforma, uma rede social por isso, mas existe a obrigação de todos, da comunidade, da sociedade, de proteger os jovens e os adolescentes. No nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é bastante claro, a Constituição também, o artigo 4 do Estatuto diz que é dever de todos, da comunidade e da sociedade, cuidar, zelar para que os jovens e as crianças, os adolescentes, tenham um desenvolvimento saudável, garantia do direito à vida, educação e etc. Então, todos incluem também essas redes sociais, incluem os aplicativos, incluem os pais, os amigos, os professores, todos aqueles que fazem parte da comunidade, da sociedade em que o jovem está inserido. Então é sim responsabilidade deles de cuidar. Agora, a gente não tem uma tipificação penal, não existe uma lei, um artigo específico do Código Penal que diga, se deixar de cuidar, ele vai ter que cumprir uma pena X. Tem alguns casos específicos, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece algumas punições administrativas, por exemplo, no caso de um estabelecimento de ensino que sabendo de maus tratos contra crianças e jovens deixa de agir, deixa de informar o conselho tutelar, eles podem ser responsabilizados, sim, mas não são responsabilizados criminalmente, como se estivessem participando do crime.
você falou, né, das plataformas, e os pais dos jovens, os responsáveis, eles correm risco de serem punidos de alguma forma? A gente precisa definir, acho que, algumas situações diferentes. Uma primeira é quando dois menores de idade estão, enfim, envolvidos nos jogos, né, num eventual jogo, seja baleia azul, seja o que for, qualquer outro tipo de atividade que possa levar a criança a fazer algum mal, enfim, a se machucar, a se ferir ou até se suicidar. Essa é uma situação, enfim, pode acontecer. E quando são dois menores, os pais que têm o dever de cuidar, do poder familiar de cuidar daqueles jovens, eles estão sujeitos também, não criminalmente, mas administrativamente, na esfera do Estatuto da Criança e do Adolescente, por deixar de cuidar desse menor de idade. Eu estou falando dos pais, tanto da vítima, que sofreu, que eventualmente se machucou ou acabou se suicidando, quanto de um outro menor de idade que eventualmente possa estar induzindo o outro jovem a fazer esse mal, a se machucar ou a se suicidar. Esse caso, em especial, a gente até poderia falar, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem algumas punições, como até afastar a criança dos pais, mas esses são casos muito extremos. Isso só acontece quando, enfim, os pais estão de fato maltratando as crianças, são os responsáveis, se tem algum problema muito sério em casa, enfim, alguma violência praticada pelos pais. Nesses casos em que o afastamento é a menos pior, dizer assim, a menos pior das alternativas, pode acontecer um afastamento do poder familiar. Mas isso é bastante raro, eu acho que não se aplicaria nesse tipo de caso. Com relação agora aos dois envolvidos nos jogos, eu estava falando primeiro dos pais de eventuais envolvidos. Agora, se a gente imaginar que esses envolvidos, um deles pode ser maior de idade, a pessoa que está conduzindo o jogo, que está ameaçando o outro, esse sim, se ele for maior, ele pode estar sujeito à prática de crimes, ele pode ser classificado como um criminoso, de acordo com o Código Penal, seja pelo induzimento ao suicídio, que é um crime previsto, seja pela ameaça ou constrangimento ilegal, dependendo da situação em que ele está participando de um jogo desses. O que se diz do jogo é que uma pessoa serviria ali como o responsável que passa as atividades, e que se a criança não cumprisse os desafios, os 50 desafios, outros nessa rede ameaçariam essa criança a continuar no jogo, a não sair do jogo. Então, nesse caso, tem atos distintos, né? Um pode estar induzindo ao suicídio, os outros podem estar ameaçando, depende da situação. Certo. A gente já recebeu aqui uma pergunta, né, de um espectador. As pessoas estão falando muito da baleia azul, mas há outros desafios, segundo o nosso espectador, aerosol, nunca tinha ouvido falar, não sei se você já ouviu falar também, canela, que estão no YouTube. Essa cobertura midiática massiva em cima do baleia azul está tirando o foco do público para esses outros desafios, na sua opinião? Eu não sei se está tirando o foco ou não, mas acho importante que se discuta, seja com baleia azul, seja com canela, com qualquer desafio que seja, as responsabilidades de toda a sociedade. Responsabilidade da escola, de cuidar dos jovens que estão sofrendo bullying, etc. Responsabilidade dos pais por cuidar das crianças. E isso não tem nada a ver propriamente com a internet, tá? Inclusive das redes de relacionamento quando isso acontece, ou de YouTube, etc. Mas essa é uma obrigação de toda a sociedade, mesmo fora disso. Nada impediria que um jogo desses acontecesse num outro âmbito de relacionamento que não uma rede social, não um site. Poderia ser na escola, poderia ser um desafio. Teve um tempo atrás aquele desafio do sufocamento, não sei se vocês lembram, que a pessoa ficava até desmaiar, enfim. Esses desafios todos não necessariamente acontecem por causa da internet ou só na internet. É uma preocupação geral que compete a todos os pais e a toda a sociedade nas quais os jovens e as crianças estão inseridos. Certo. Para quem chegou agora, hoje a gente está aqui com o professor e coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Direito Rio, Pablo Cerdeira, respondendo aqui as perguntas sobre os desafios que estão ocorrendo na internet entre os jovens, como o da baleia azul. Seguindo, recebemos mais uma pergunta.
Mas mas e o caso do suicídio que ocorreu em Minas? Foi boato também ou foi baleia azul? Não, tem alguns casos, como eu estava dizendo, suicídio é a segunda causa de morte entre mulheres, está entre as primeiras, se não a primeira, entre os jovens, de forma geral. Então, o fato de ter acontecido um suicídio em Minas ou outros que são relatados, não necessariamente quer dizer que esses casos tenham sido relacionados ao jogo. Mas não estou excluindo a possibilidade de que alguns casos de fato tenham acontecido com o jogo, depois que ele ganhou essa projeção. Mas é importante a gente ter em mente que o suicídio já é um grande problema entre os jovens. Né? Talvez um jovem que já estivesse pensando no suicídio tenha até se estimulado por conta do jogo, isso tenha facilitado todo esse buzz, toda essa discussão que se gerou, talvez tenha até facilitado um ou outro caso, mas acho que é positivo que a gente esteja trazendo esse assunto para ser discutido aqui, enfim, que isso tenha ganhado as mídias, ganhado a discussão, porque dessa forma a gente começa a debater e torna mais claro as obrigações não só dos pais, não só da escola, mas de toda a comunidade no tratamento e no cuidado com os jovens, as crianças e os adolescentes. Certo. Seguindo, na série 13 Reasons Why, agora vai um spoilerzinho, mas que já no primeiro episódio vocês já conseguem ver. Os pais da personagem principal, Hannah Baker, processam a escola onde a personagem estudou por conta do suicídio. Legalmente, é possível que a instituição seja condenada? E se sim, quais seriam as razões, as motivações para essa condenação? Vamos entrar nos spoilers das fitas, o que é que vem no lado 2, o que vem nas fitas seguintes. Lado B. Mas, o lado A e lado B das fitas. Mas, de qualquer forma, a série é muito boa, muito interessante. Discute um tema que está na moda, está bastante em voga por conta dos suicídios. Agora, a escola tem algumas situações diferentes. Né? Uma delas é quando a escola é informada, e naquele momento a escola é responsável pela guarda, pelo cuidado daqueles jovens que estão dentro da escola, uma vez ciente de algum maltrato, de alguma ameaça, algum risco que os alunos estão correndo, ela tem obrigação, sim, de agir, e ela tem obrigação de informar, no caso do Brasil, o Conselho Tutelar, enfim, os outros, dependendo do tipo de caso, até o Ministério Público ou a polícia, dependendo do que está acontecendo ali. Agora, a escola não pode ser responsabilizada de forma como ator, como um agente participante de um suicídio que tenha acontecido. Como eu disse, ela tem as responsabilizações administrativas que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem, de que caso ela não cumpra esse dever de informar, de chamar os responsáveis e dizer aquilo que está acontecendo, ela pode sofrer sanções, mas são sanções administrativas. Se seja dentro da escola o suicídio, ainda assim ela não pode ser totalmente É o que eu disse, ela tem a responsabilização, ela pode ter a responsabilização não só do Estatuto da Criança e do Adolescente na esfera administrativa, o dever de cuidado que ela tem com aqueles jovens, pode ser responsabilizada também pelos pais na esfera civil, pedidos de indenização, né, no caso de indenização por danos materiais, danos morais, caso uma criança pratique o suicídio ali, mas ela não é agente do crime de suicídio. Ela tem as suas responsabilidades, mas são responsabilidades distintas daquela responsabilidade ou das pessoas envolvidas ou dos pais da criança. Mas como eu disse, isso eu gosto de repetir bastante. O cuidado com os jovens, com as crianças, os adolescentes, é de toda a sociedade, inclusive das escolas. Meu, seu e de vocês também. Certo. Recebemos mais uma pergunta. Vamos lá. A história das balas envenenadas é verdade ou também é boato? Muitas mães estão preocupadas e alertando os filhos. Realmente as pessoas estão bem preocupadas, né? Então, mas a gente precisa tomar muito cuidado com as notícias falsas, com esse tipo de boato, esses hoax que se espalham pela internet. Eu me lembro que na minha época, quando eu estava no primeiro grau, quando eu estava na escola,
também havia essa história das balas envenenadas, das balas com cocaína, daquele baleiro que vendia na frente da escola para viciar crianças. Boa parte desses casos era mentira, era boato à época. Mas de fato alguns casos aconteceram, até porque talvez alguém tenha se inspirado nisso para fazer. Agora, eu não sei o quão efetivo não é minha área de atuação, de fato não sei o quão efetivo é você colocar droga ou algum veneno em bala para dar para criança. Eu vi informações também aí pela internet de que esse boato, de que isso seria um boato, essa história das balas envenenadas. Mas não duvido que alguém resolva fazer isso até por conta dessas histórias estarem circulando. Os pais, os responsáveis, precisam ter muito cuidado na hora de espalhar esse tipo de notícia, porque às vezes se cria um clima muito exagerado, exatamente, se cria uma situação de pânico quando de fato a gente não tem elementos para dizer que isso esteja acontecendo. Que eventualmente, enfim, essas histórias elas vão mudando ao longo dos anos, né? Quando era mais novo tinha o homem do saco que vinha para pegar as crianças, depois veio... Isso vem junto com a sociedade. De geração vai modificando exatamente. E modernizando também. Vai. Agora, que eventualmente tenha algumas pessoas desequilibradas ou maldosas que queiram fazer mal e que isso aconteça, é óbvio, a gente sabe que acontece. E vai acontecer com ou sem boato. O que os pais precisam estar atentos antes de divulgar, antes de circular essas informações como verdadeiras, procurem se informar sempre que chegar uma história dessas. Faça uma pesquisa, busque sites confiáveis, busque sites que façam os levantamentos, né? Não só uma notícia que está circulando ali nessas correntes, em redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, mas procure sites que efetivamente entrevistaram pessoas, que foram atrás de autoridades, enfim, de delegados, etc., que tenham documentos que mostrem isso, porque também é muito fácil uma pessoa qualquer dizer que o delegado fulano de tal inventa o nome de um delegado, ou até pega o nome de um delegado verdadeiro e fala o delegado fulano diz que isso aconteceu. É muito fácil a gente fazer isso na internet e espalhar. E é claro que gera apreensão, naturalmente, nos pais, e vai fazer com que essa informação circule mais. Então, não façam isso sem antes conferir se a fonte, conferir se o dado que vocês estão passando à frente é verdadeiro. Seguindo, a gente recebeu mais uma pergunta. Falando até sobre essa série, né, 13, tem um pouco a ver, né, 13 Reasons Why. Qual a responsabilidade dos pais que, sabendo que seu filho pratica bullying, nada faz ou age de maneira efetiva para que ele cesse? Bom, o conceito de bullying também é bastante abrangente. A gente precisa ver de que tipo de bullying. A gente não tem isso classificado na nossa legislação, dizendo o que é bullying. Você tem maus tratos, você tem já na legislação, não precisa ter lei específica para isso. Inclusive agora, acho que já tem 3 ou 4 projetos de lei querendo alterar o marco civil da internet para colocar jogos como Baleia Azul como responsabilidade, definindo responsabilidade dos provedores de internet, dos provedores de conteúdo, que não cortem, que não tirem do ar conteúdos que induzam ao suicídio. E tudo isso a gente já tem na nossa legislação. A gente não precisa ficar criando uma lei nova para cada boato ou caso verdadeiro que aconteça, senão a gente não vai parar nunca. Então, quando se diz uma prática de bullying nas escolas, é preciso tentar classificar isso dentro das ações que a gente já tem tipificadas na lei. Então, uma questão pode ser os maus tratos psicológicos, enfim, que uma criança pode estar praticando contra a outra, e aí a gente tem a mesma situação do jogo que eu comentei agora há pouco, ou seja, os pais podem ser responsabilizados por não estarem cuidando da criança adequadamente, o conselho tutelar pode passar a acompanhar os pais se for uma situação mais grave, pode-se chegar até, eventualmente, uma perda de poder familiar sobre a criança, mas isso seria em casos muito extremos, como eu comentei, um caso de violência doméstica contra a criança, etc. Agora, o tipo de ilícito, um crime, tá? Vou falar um crime no sentido popular do termo, um crime praticado por uma criança contra outra, ele não vai ser classificado penalmente como um crime, tá?
Mas um crime, nesse sentido, praticado de uma criança contra outra, depende do tipo de crime que está sendo praticado, tá? Do tipo de ato que está sendo praticado. Pode ser um induzimento ao suicídio, pode ser um constrangimento legal, pode ser isso na classificação que a gente teria para os maiores de idade. Né? Para a criança, a responsabilidade dos pais é o dever de cuidado. Pode-se aplicar multas até, tá? Nos casos de não cuidado adequado, e as sanções que estão previstas no ECA, mas a gente não vai ter punição dos pais como se eles estivessem praticando aquele crime. Tá? Você imagina que uma criança bata na outra, machuque a outra, a gente não pode dizer que o pai vai ser punido pela agressão que a criança praticou. É outra esfera de responsabilidade. Certo. A gente recebeu mais uma pergunta, está recebendo bastante perguntas, né, dos espectadores. É difícil para a polícia chegar até os envolvidos com esses tipos de jogos, né, especificamente que a gente está falando da baleia azul? A investigação demora muito? Depende da complexidade da investigação. No caso de ser difícil chegar, não é algo muito complexo, especialmente se você imaginar que isso está acontecendo na internet, que, a não ser que sejam grandes especialistas, deixam rastros, tá? As comunicações deixam rastros. No nosso Marco Civil, inclusive, obriga o registro das atividades de conexão, enfim, para se localizar eventuais práticas de crime. Então, você imagine que uma pessoa que esteja induzindo a outra, se a gente tiver a colaboração dos sites, dos provedores de conteúdo, dos provedores de serviços que estejam envolvidos, localizar esse jovem é fácil. Localizar as pessoas envolvidas não é muito complexo. Claro que demanda alguma burocracia, é preciso entrar com um pedido de abertura, de acesso a esses dados, né? O delegado, o Ministério Público vai fazer uma solicitação de acesso a esses dados, o juiz vai avaliar se é o caso ou não de conceder. Uma vez concedido, a identificação não é de fato muito difícil. Acho que o maior problema nesses casos está de fato em conseguir separar o que é boato do que é um caso efetivamente ligado ao jogo da baleia azul. Recebemos de mais uma pergunta dos espectadores. O quão determinante pode vir a ser a internet para o perigo de emulação? O que eles estão chamando de emulação? Emulação, de fazer mal para as pessoas. Emulação, tá, ok. Emulação. Olha, a internet, eu costumo dizer que a internet é um reflexo, a internet é um meio, é um reflexo daquilo que a gente tem na nossa sociedade. Se isso acontece na nossa sociedade, se acontece nas escolas, se acontece na rua, vai acontecer na internet também. E, enfim, não é algo específico da internet. A internet, claro, aumenta o potencial de alcance na medida que você não está restrito àquele espaço físico, geográfico em que você está. Você pode eventualmente praticar os seus atos contra em outras cidades, pessoas que estão distantes do ator, mas não muda o que a nossa sociedade já faz fora dela. Pode até estimular, porque talvez a pessoa esteja com um usuário falso, um nome falso, enfim, é uma foto lá que não seja verdadeira, mas mesmo assim, identificar práticas de crimes é relativamente simples, se não for uma pessoa com grandes conhecimentos técnicos. Você acredita que a internet é uma das possíveis causas para o aumento do bullying entre adolescentes? De novo, eu acho, repetindo um pouco aqui a resposta anterior, eu acho que não é uma causa de aumento. Tá? Se isso está acontecendo, é porque a nossa sociedade não está preparada para lidar de forma adequada, ou de educar bem os nossos filhos, para que isso não seja praticado com seus coleguinhas na escola. Mas a internet, de novo, pode até potencializar um alcance, alguma coisa assim, mas ela não é a causa de aumento de bullying ou qualquer outra prática danosa entre os jovens. Certo. A gente recebeu uma pergunta aqui bastante interessante, até por sinal. Você falou sobre o marco regulatório, né, toda essa questão da internet.
Aí nosso espectador mandou: ao invés de regulamentar a internet com leis e normas, não seria melhor educar mais as pessoas a utilizar esses meios de comunicação? Concordo. Eu acho que esse é um ponto importante. Muito. A gente costuma... tem duas formas de se olhar para um ambiente novo como a internet. Uma delas é olhar os problemas que isso pode trazer e tentar sempre regulamentar. Então, se tenta tipificar um crime novo, a cada vez que um caso ganha repercussão. E a outra é exatamente seguir o que esse ouvinte comentou. Tentar utilizar esses meios porque eles têm de melhor, garantindo direitos. Foi o que fez o Marco Civil da internet. Ele busca garantir, é um marco civil, não é um marco penal, inclusive por isso. Ele garante direitos e tenta fazer com que a circulação de informações seja a mais livre possível e penaliza com base naquilo que a gente já tem em legislação penal. Nossa legislação penal, ela é bastante abrangente. É possível, na absoluta maioria dos casos, enquadrar qualquer uma dessas situações dentro das normas que a gente tem, seja para maiores, seja para menores. E aí, nosso Estatuto da Criança e do Adolescente também é muito bom, também é bastante abrangente. E, eventualmente, algo que ganhe escala, que ganhe uma repercussão muito maior do que aquilo que havia sido previsto originalmente, pode ser que sim, um caso ou outro, se mereça um tratamento especial. Mas essa não deve ser a regra. A regra seria que a gente usasse esses meios para melhorar a comunicação e melhorar a educação dos jovens. Certo. Seguindo, o Ministério Público emitiu recomendação à Secretaria do Estado de Educação para que as escolas orientem pais e alunos quanto a esses jogos. Quais as orientações do MP nesses casos? Olha, o MP fez recomendações bastante abrangentes, mas que acho que são do conhecimento quase que comum das pessoas. Eles colocaram em tópicos, ficar atento a eventuais mudanças de comportamento dos jovens, tá? Demonstrar interesse pela rotina, ou seja, acompanhar a vida do seu filho, daquele sobre quem você tem guarda, está sob seus cuidados. Prestar atenção na autoestima, né? Em eventuais mudanças de estima que esses jovens tenham. Se por acaso você percebe que um jovem pode está entrando em um processo depressivo no sentido leigo, não estou nem falando no sentido psiquiátrico, mas se sentir que o jovem está passando por um momento difícil, se aproximar, tentar acompanhar a rotina. No caso de crianças mais novas, monitorar o acesso não só ao computador, à internet, como monitorar o que ele está fazendo na rua, monitorar o que ele está fazendo no pátio do prédio, monitorar o que ele está fazendo, que faz parte da obrigação dos pais fazer esse monitoramento. O computador e a internet são só mais um desses ambientes que os pais têm que estar presentes nos casos de crianças. Então, eles sugerem que, para isso, o computador fique em um local visível da casa, não fique fechado no quarto, para que os pais não tenham acesso. Sugerem que não se permita que o jovem tenha senhas ou contas próprias quando ainda não for capaz de manter esse espaço próprio. Então, os pais devem ter acesso ao computador que ele está usando, eventuais contas que ele tenha em serviço, no YouTube, em qualquer coisa que seja, os pais devem ter acesso a isso. E eu complementaria que há ferramentas para os pais hoje, para a maior parte dos computadores, que auxiliam nesse processo de monitorar o que está sendo feito na internet, mas isso também tem que ser feito com cautela para que não se invada. O pai não vai ficar com a criança na rua enquanto ele está jogando bola do lado, mas ele tem que estar acompanhando, sabendo que a criança está na rua, mas ele tem que dar aos poucos estabelecer uma mais relação espaço. de confiança. Exato. Então na internet é a mesma coisa. Nos primeiros passos, fiquem juntos, esteja lá, acompanhe, ensine. Depois que ele já tiver alguma autonomia, já tiver alguma consciência daquilo que ele está fazendo, de novo, seja na internet, seja na rua jogando bola, começa a se deixar um pouco mais, sem que se crie também uma situação de monitoramento excessivo que não dê ao jovem, especialmente ao jovem, um espaço próprio. Certo. A internet, né, como a gente sabe, é um local propício para a disseminação de todos os tipos de conteúdo, sejam positivos ou negativos. Nesse sentido, quando a propagação de conteúdo é ofensivo ou inapropriado, como racismo, homofobia, machismo,
como as vítimas podem proceder em relação a crimes legais? Como com qualquer crime, procure a delegacia. Exatamente. Então, tem suspeita de que algum crime está sendo cometido, seja na internet, seja na rua jogando bola, seja no quintal de casa, deve-se procurar as autoridades competentes. No caso de menores, se for só uma questão de ausência de supervisão dos responsáveis, uma situação de abandono, que não se configura um crime ainda, deve-se procurar o conselho tutelar. Se a gente já estiver falando de uma situação mais complexa, que envolva crimes, etc., aí pode-se procurar a delegacia, uma delegacia comum nas cidades que não tem delegacia especializada, ou delegacias especializadas para crianças, ou também delegacias especializadas em crimes eletrônicos. Algumas cidades têm delegacias como essa, o Rio de Janeiro tem, São Paulo tem, que são delegacias formadas por equipes mais preparadas para preservar uma prova ou para tentar uma ação mais rápida. Mas independentemente de existir uma delegacia especializada para criança ou para crimes eletrônicos, qualquer delegacia, se for um caso de crime, ou ou o conselho tutelar, se for uma questão de ausência de cuidados com os jovens, também podem ser procurados. Certo. A gente recebeu aqui mais uma pergunta, uma última pergunta do nosso espectador, pedindo para você falar um pouco sobre a sua experiência na área de segurança digital. Você tem experiência nisso? Acho que a pessoa te conhece. Já tive, sim, já trabalhei bastante com isso. Enfim, acho que a experiência de forma mais abrangente que possa servir, as orientações de forma mais abrangente que possam servir aos ouvintes que estão interessados na questão da baleia azul é muito difícil não deixar rastros na internet. É possível não deixar, tá? Mas exige uma série de cuidados que não são... É algo que demanda um certo grau de conhecimento, ainda que isso seja mais popularizado hoje. Então, sabendo de crimes, sabendo de ilícitos ou, enfim, maus tratos ocorrendo pela internet, a dica é: procure alguém com conhecimento, no caso uma delegacia, de preferência uma delegacia especializada, que eles vão conseguir preservar essas provas da melhor forma possível, seja buscando apoio judicial, né, do juiz que pode conceder uma ordem para ter acesso a dados, seja pegando dados do próprio computador da criança, porque os dados ficam, também, apesar de ser internet, muito do que transita ali fica guardado no computador da pessoa que está usando. Então, mesmo que algo tenha acontecido num laptop, num tablet, etc., que tenha sido pela internet, levando esse equipamento a uma pessoa com conhecimento, é possível dali conseguir extrair provas para uma eventual responsabilização. Muito obrigada, Pablo, pela sua presença. Muito obrigada também quem acompanhou a gente até agora. Lembrando que vocês podem continuar acompanhando a FGV sobre tudo que acontece, nossos eventos, nosso portal, em fgv.br/. Esse nosso portal de notícias, no caso, FGV Notícias. E também as redes sociais, fgv.br/redes sociais. Muito obrigada, até a próxima.